antes da gente sextar, né? Antes da gente terminar aqui mais uma semana de luta, a primeira semana de setembro já se foi, nosso objetivo já está ao horizonte, né? Os meses vão passando. Eu vou trabalhar com vocês agora um capítulo novo. Mas estamos continuando na mesma temática. Vamos continuar tratando de cultura, entretanto, aqui com uma perspectiva completamente nova. Nós vamos colocar os meios de comunicação para a gente falar deste elemento, portanto. Então, vai ser um capítulo, acredito eu, muito interessante, um capítulo muito pós-moderno, né? Um capítulo muito relacionado à realidade atual e um capítulo muito vizinho de várias temáticas interdisciplinares que são trabalhadas na prova de humanidades. Sem falar que é um capítulo também muito importante para oferecer um material intelectual para você construir sua redação. Se a redação tiver um tema próximo a estes que nós iremos trabalhar aqui na sala de aula. Então, é um capítulo que tem um tema que nós já estamos estudando, que é o tema cultura, mas é um capítulo que apresenta uma grande novidade, que é justamente os meios de comunicação social, que vão agora ter um papel decisivo dentro das várias sociedades do mundo globalizado. É a globalização que realmente chegou. Então, na aula desta manhã, o primeiro elemento técnico, o primeiro conhecimento técnico que nós vamos trabalhar é este aqui, meu caro estudante, a chamada sociedade de massas. Aqui é um termo importante para a gente identificar, definir, estudar, compreender e analisar o mundo contemporâneo. Então, é fundamental a gente entender o que é uma sociedade de massa. É justamente este agrupamento de gente, essa multidão de pessoas que vocês estão vendo aqui rodando lá em São Paulo. Peguei um exemplo da maior cidade do Brasil. Veja, essa multidão de gente que está na rua, uma multidão de gente que acorda cedo, que pega transporte público, que se direciona para o centro industrial ou se direciona para o centro comercial. Eles vão ganhar a vida de diversas formas diferentes. Então, é uma sociedade do século XX, logicamente, do século XXI, que nós estamos nele. Uma sociedade que nós encontramos as raízes dela lá no século XVIII, no processo que nós chamamos anteriormente de Revolução Industrial, que nós, inclusive, estamos estudando em história. Estamos falando da sociedade pós-revolução industrial. Então, é uma sociedade onde as pessoas não se conhecem. Vamos pegar, por exemplo, esta senhorita aqui, com o cabelinho bastante escovado e colorido, e este rapazinho aqui dos cabelos brancos. Eles não se conhecem. Cada um tem os seus objetivos. Cada um tem o seu modo de interpretar a realidade. Com certeza, essa senhorita se difere bastante desse jovem sorridente aqui no canto. Cada um tem uma perspectiva, uma religião ou uma não religião, um modo de ver a realidade. Cada um tem uma ideia e um conceito diferente. Todos aqui querem liberdade, todos sonham com a igualdade e todos estão procurando dinheiro. Né? Apesar dos pesares, apesar dos individualismos e apesar das buscas hedonistas que cada um tem, né? Cada um que tem um gosto hedonista distinto, entretanto, o dinheiro vale para todos. Então, o que é a sociedade de massa? A sociedade de massa é a multidão que vive na cidade. A sociedade de massa é a multidão correndo atrás de dinheiro.
A sociedade de massa é o mundo construído em cima de equipamentos modernos, telefones, computadores, motores, indústrias, antenas e por aí vai. É um mundo que as pessoas têm que seguir determinadas normativas, determinadas leis. É um mundo burocrático, é um mundo legislativo. E é um mundo onde as pessoas anseiam comunicação. Comunicação é diversão, comunicação é entretenimento, comunicação dá felicidade. A soma de todos estes elementos constitui a sociedade de massa. Então, aqui nós temos a definição técnica daquilo que é a sociedade de massa. É um entendimento mínimo e necessário para a gente compreender o que é. Lembro para os senhores, né, meus caros estudantes, que massa também se refere a uma outra situação. Massa se refere, portanto, a uma mudança sociológica estabelecida dentro do mundo moderno, uma desassociação do mundo moderno com o mundo medievo, com o mundo que era considerado obscuro. Então, aqui agora, a sociedade de massa não tem mais aquela coesão social que existia antigamente. Por exemplo, a coesão social era mantida pela igreja. A pessoa passava a vida toda na igreja, nascia, já corria lá para jogar uma água na cabeça para ser batizado. Daí a pouco tem primeiro Eucaristia, crisma, casamento, por aí vai. Agora as pessoas vão substituindo estas formas de sociabilidade. Elas não vão socializar mais coletivamente, né? Agora as ações individuais serão muito mais importantes, serão fundamentais no entendimento deste mundo que aqui está. Então, esta aqui é a sociedade de massa. A sociedade de massa foi analisada por todos os autores clássicos que nós já estudamos aqui. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós nos dedicamos a fazer esse estudo, né? E é tão interessante que dois autores defendem com unhas e dentes esta nova realidade da Revolução Industrial, essa nova realidade do capital capitalista. Quem gosta dela é Durkheim, né? Então analisa aí pela divisão social do trabalho e tudo quanto, e Max Weber. Max Weber gosta tanto desta nova sociedade, né, que ele, inclusive, encontrou uma alma para ela, que é o protestantismo. Ou seja, acordar cedo, trabalhar. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu sou abençoado por Deus. Então, esses dois autores aqui, eles veem a sociedade de massa como algo muito bacana, como algo muito importante, como algo fundamental, né, como algo que vai gerenciar a vida dos indivíduos, portanto. Veja aí, sociedade, portanto, de massa. Agora, tem um outro, entre os dois, tem um que não concorda com eles. Vocês sabem quem que não concorda, nós já estudamos ele, né, em sociologia. Quem não concorda é Karl Marx. Ele não vê nada de positivo, muito pelo contrário. Ele vê essa sociedade aqui agora constituída dentro do mundo moderno como uma sociedade muito negativa, como uma sociedade muito ruim, porque é uma sociedade que ela é subdividida. É uma sociedade de classes. É uma sociedade onde uns são favorecidos, os outros não. E o coitado do trabalhador, dentro desta sociedade, ele é um alienado. Em outras palavras, ele não sabe o que está acontecendo. Ele vai levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas ele não sabe, né, o que realmente é o pano de fundo. Ele não consegue entender a realidade. Ele não consegue ver os conflitos e as contradições do sistema, né? Ele não consegue perceber que existe uma luta de classes e dentro da luta de classes ele é o que apanha. Ele só leva prejuízo, né? Ele só leva desvantagem. Então, a situação para ele é muito ruim. Ele não consegue perceber o materialismo histórico, e um materialismo histórico dialético. Né? De um lado nós temos o burguês, de outro lado nós temos o proletário não tem nada, o burguês tem tudo. E ele acha isso muito normal, porque ele é um alienado.
Então, vem Karl Marx para criticar esta sociedade de massa, não para loudá-la, não para louvá-la, como faz Weber e Durkheim. Então, a visão de Marx é uma visão completamente distinta. E a visão de Marx aqui ela vai se sobrepor à dos outros. Porque mesmo as pessoas não querendo o socialismo, as pessoas têm que entender como é que funciona o capitalismo. Então, uma pessoa que vive dentro da sociedade de massa, de modo alienado, ela está com os dias contados, né? Ela vai ser explorada, ela vai ser defraudada sempre, portanto. Está vendo, meu caro estudante? Por isso, vejam bem, né? Nós temos uma sociedade, um meio que age sobre o indivíduo. E é isso que Karl Marx deseja mostrar. Ele quer falar que a sociedade de massa é uma sociedade que manipula as pessoas. Então, o público é manipulado, manipulado pelos meios de comunicação, manipulado pela elite. Então, a elite ela tem dois instrumentos de controle das pessoas. A elite tem acesso a duas coisas que o povão não tem. Então, é assim que a elite controla as mentes, é assim que a elite manipula e é assim que a elite mantém o funcionamento da infraestrutura e da superestrutura social. Quais são esses dois instrumentos de controle? Instrumento de controle número 1, a elite tem acesso à educação, tem acesso à escola, a elite tem aula, o pobre não tem. O pobre não tem. O pobre não tem internet, o pobre não tem o aplicativo Zoom, ele não sabe nem o que é isso. Nós somos aqui poucos na sala de aula e muitíssimos fora da sala de aula. Então, aqueles que têm os instrumentos de controle, que são vocês que estão me ouvindo, né? Vocês que são meu patrão, né? Vocês que fazem eu estar aqui conectado com vocês, vocês têm o instrumento de controle. Porque vocês têm acesso direto à educação. Agora, quem não tem acesso à educação é o alienado. Então, a elite utiliza desse instrumento, dessa educação. Hoje, aqui em casa, estava aparecendo uma escola, né? Porque eu tenho meus sobrinhos aqui. Então, o pai e a mãe saíram para trabalhar, veio tudo aqui para casa. Então, tá igual a creche. Aí nós fomos espalhando menino para tudo quanto é lugar. Cada menino com um aparelho eletrônico na mão. Estava aqui com um menino na sala, outro menino lá na televisão, outro menino no meu quarto, outro menino no quarto da minha menina e eu aqui. Menino espalhado na casa inteira, cada menino com um computador na mão. Agora, você imagina bem, e quem não tem acesso? Isso aqui era uma exceção. O tio mandou aqui para casa para o menino poder estudar, para a gente ficar fiscalizando os meninos para estudar. Né? Mas olha para você ver, mas os meninos, você olha pela janela também, tem um tanto de outros na rua aí correndo, sem estudar, sem assistir a aula. Então, a educação é um primeiro instrumento que a elite tem para manter o controle. O segundo instrumento que a elite tem dentro dessa sociedade de massa são os meios de comunicação. No sentido de não ter o celular, mas de produzir o conteúdo, de produzir as coisas. Gente, quem produz conteúdo é burguês. Você pega, por exemplo, esses youtubers aí, eu não sei nem o nome de alguém. Eu sei que tem um que anda de avião para cima e para baixo, mas não sei o nome dele, não. Um bicho feio para dedéu. Como é que chama? Sei lá. Deve ser um cara famoso. Não para mim, mas para outras pessoas. Ele é influencer. Chama essa porcaria que eles chamam aí no mundo moderno, né? Então, o cara podia ser pobre, mas não é mais. Se você tiver não sei quantos mil seguidores, você começa a ganhar dinheiro, porque produzir material para o meio de comunicação é aquilo que faz a elite. Não é aquilo que faz o proletário, não é aquilo que faz o pobre. Se você começar a conseguir produzir conteúdos que as pessoas se interessam em consumir, você entra na lógica do mercado. Você entra na elite. Você pula, sobe de patamar econômico, evidentemente. Agora,
Como é que essas informações chegam às pessoas? As informações chegam de modo padronizado, ou seja, do modo mais fácil possível para a pessoa consumir. Tem que ser a coisa mais esdrúxula e mais entendível possível. Tem que ser muito simples, porque o pobre não vai na escola. Ou porque quando ele vai na escola ele é ludibriado, né? Ele não aprendeu. Então, aí tem que ser a informação mais simples possível para o pobre consumir. Ele tem que expressar as suas ideias, mas ele tem que deixar um espaço também para que o público possa se manifestar e para que o público possa receber a opinião. Né? Então, tem que deixar espaço para este meio de diálogo, porque o público acha que é inteligente, mas não é. Ele acha que ele pode comentar uma notícia, mas ele não tem os instrumentos de capacidade, mas ele vai lá dar um pitaco. Né? E fala, pelo menos, está bom demais ou está ruim demais. Por aí vai. Lembrando que as técnicas comunicativas irão separar as pessoas, irão segregar os homens. Tem técnicas comunicativas para vários grupos sociais. Então, existe aqui uma outra pirâmide social. A gente tem a pirâmide social econômica das classes, classe A, B, C, D e E. E a gente tem uma pirâmide social de cérebro. Cérebro classe A, cérebro classe B, cérebro classe C. Então, tem informações que é para cérebro classe C. Então, a classe A não vai consumir. Tem programas que é para a classe B. Então, a classe C não vai querer saber. E por aí vai. Né? Então, as pessoas têm técnicas e meios diferentes para entrar no processo de comunicação. E o homem vai ser construído, vai ser moldado dentro dessa sociedade de massa. Então, ele nunca é protagonista, ele sempre é coadjuvante. Ele sempre está em um papel de subalterno, ele está sempre num papel inferior, ele nunca é o comandante do navio. Eu achei essa chargezinha aqui interessante. Deixa eu apresentar essa chargezinha aqui para vocês, né? É de uma mocinha chamada Patrícia, mas, né, eu acredito que não tem nenhuma Patrícia aqui no grupo, graças a Deus, né? Então não tem nenhuma Patrícia. Então vamos lá, então vamos ver o que a charge diz, né? Perguntaram para Patrícia, né? Patrícia, quem descobriu o Brasil? Perguntaram para a Patrícia, né? Quais são as 4 estações do ano em inglês? Porque em português não é possível que a Patrícia não sabe. Né? E ela também fala, esqueci, mas tudo que tem na televisão ela sabe. O nome dos participantes do BBB 19 ela sabe. Sei lá, está no BBB ou sei lá o quê. BBB 50, ela sabe. Ela sabe o nome de todos, porque ela foi moldada pelas mídias. Ela sabe aquilo que está na moda, ou pelo menos aquilo que passa na televisão, mas ela não tem uma perspectiva de educação universal. Então, em outras palavras, ela não entende o que o mundo apresenta. Em outras palavras, a senhorita é uma alienada, é uma manipulada, né? Camille aqui está fazendo uma pergunta para a gente, vamos aproveitar aqui a nossa colega, dizendo assim, ó, quando eu utilizar a sociedade de massa como repertório na redação, eu cito ela como um termo cunhado pela sociologia no geral, sem relacioná-la a nenhum autor específico. Perfeito, Camille. Acredito, é perfeitamente isso. Não precisa de você apresentar um nome, porque vários autores irão ter visões distintas e contraditórias com relação à sociedade de massa. Tá bem? Então fica assim meio perigoso, tá, Camille, como sugestão para você, se você quiser entrar, por exemplo, dentro de um autor específico. Porque vai que aquele sujeito que está corrigindo a sua redação tem uma perspectiva ideológica diferente. Vai que ele não concorde com você. Vamos supor que você é muito socialista, muito de esquerda, você é muito ácida com relação às questões aí do mundo capital.
mas o corretor não gosta disso. Você tem que tomar cuidado. Você cita, por exemplo, lá o Karl Marx, né? Como um sujeito que criticou e etc., que falou que a sociedade de massa é muito ruim, tudo quanto, e o corretor não gosta. Então é melhor você separar, portanto, autores que são consolidados dentro de uma área. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui dentro de sociologia. Por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda fala do homem cordial. Então, é uma coisa própria dele. Aí você pode citar, o professor fala, nossa, tem conhecimento técnico, olha como é que Camille, nota 10, conhece Sérgio Buarque de Holanda, olha que aluna, ó, prejada, olha que aluna fina, olha que aluna polida. Aí é uma coisa. Agora, dentro de um tema muito geral, dentro de uma ideia muito global, com várias e várias perspectivas, citar um lado pode causar problemas. Eu posso te dar um outro exemplo aqui, Camilo. Por exemplo, Gilberto Freire, com a temática dele de democracia racial. Você colocar lá na sua redação, Gilberto Freire falou da democracia racial e etc. Pode ser que o corretor seja de algum movimento negro. Então, vai te tirar nota e etc. Já que é uma questão muito debatida, não é uma questão que tem uma consolidação pública. Então, você tem que ficar muito atento com relação com isso. Muito bem. Então, quando você utilizar, portanto, e se você precisar utilizar o termo sociedade de massa dentro da sua estratégia redacional, isso mesmo, não o relacione a nenhum autor, porque são várias e várias perspectivas. Entendido? Ok? Então, faça da sua pergunta uma afirmação, tá, senhorita? Beleza. Então, eu continuo aqui agora, né, com outros elementos que nós vamos ver aqui. A sociedade de massa, ela se estruturou por causa do desenvolvimento dos meios de comunicação. Então, a sociedade de massa, ela começa lá na segunda onda da Revolução Industrial, que vai até 1970, mas ela vai se consolidar mesmo posteriormente, já na terceira onda da Revolução Industrial. Né? Lembrando que a humanidade sempre gostou de tecnologia. A humanidade sempre gostou de aprender coisas novas. Né? Você vê que desde a primeira palavra escrita do ano 4000 a.C., até este Neandertal aqui moderno, né? As pessoas sempre gostaram muito de comunicação. E a comunicação foi sempre muito bem vista dentro da sociedade e foi sempre sendo colocada à disposição do maior número possível de pessoas. E este é um fenômeno também dos dias atuais. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, né? As grandes invenções começaram a ser colocadas para esta sociedade de massa. E eu estou dando um exemplo aqui para você do telefone celular. Então, aqui é o telefone celular lá na Primeira e na Segunda Guerra. Né? Então, nós vamos ter, graças ao desenvolvimento, portanto, da terceira onda da Revolução Industrial, estes elementos fazendo parte, portanto, da estruturação, da configuração deste mundo moderno ou pós-moderno, se você preferir. Por exemplo, nós temos o desenvolvimento da microeletrônica, fazendo com que os aparelhos fiquem cada vez menores, cada vez mais potentes, né? Cada vez mais confiáveis. Eletrônica. Professor, Diga, Gustavo. Uma coisa que eu estava vendo, né? Os celulares antigos, eles eram praticamente indestrutíveis. Igual, por exemplo, o Nokia tijolão. Você podia até tacar ele na parede, que quebrava a parede, mas não quebrava. E até hoje a Nokia, eu acho que a Nokia ainda produz celulares tão eficientes que eles são considerados indestrutíveis. Ela até ofereceu dinheiro para quem conseguir destruir os celulares dela. Então a Nokia vai contra a corrente, né? Que os produtos hoje são feitos para serem descartáveis, né?
Então, está indo contra a lógica, mas cada empresa tem uma estratégia, né? Com certeza. Mas você observa, né? Você deu um exemplo aqui, obrigado aqui, Gustavo. Você tinha que levantar uma antena, né? E etc., para falar indestrutível, gigantesco e etc. Mas veja como é que o mundo evoluiu. Como é que as pessoas gostam da evolução, né? Você vê esse aparelho aqui de escuta dos nazistas, né? Hoje em dia, a polícia utiliza aí micro, né? Então, nós temos uma distinção muito grande aqui da microeletrônica. Você pega o motor de um Fusca e pega o motor de um carro moderno, né? Você abre o motor de um carro moderno, você não sabe nem como é que a trem funciona. O Fusca com um alicate, com um arame, você resolve tudo. Então, é a microeletrônica, né? E tudo quanto. A sociedade de massa adora a microeletrônica, adora o desenvolvimento tecnológico, adora o capitalismo. O capitalismo venceu, gente. O capitalismo venceu o feudalismo. A primeira batalha do capitalismo foi contra o feudalismo. A segunda batalha do capitalismo foi na Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1891, contra a Rússia. Quem que ganhou? Quem que ganhou foi o capitalismo. O sistema capitalismo foi o sistema capitalista foi o sistema majoritário, escolhido, né? Foi o sistema primordial, né? Você tem, por exemplo, a sociedade dividida em classes. O povo escolheu a sociedade assim. Foi a escolha do mundo moderno. A economia de mercado, né? O mundo capital, a propriedade privada, o estilo de vida é o estilo de vida, portanto, do capital. O capitalismo triunfou. O socialismo perdeu. Né? Você vê, ninguém quer comprar um carro russo, né? Isso aqui é um carro americano. Tá vendo? Então, atualmente estão comprando muitos carros chineses. Os carros chineses estão excelentes a propósito. Tem uma marca chinesa que está começando a dominar o mercado brasileiro. É isso aí, né? Então, mas é porque ela tem capital internacional, ela não é só chinesa, ela é uma multinacional, ela tem vários pactos e acordos, né, dentro do mercado moderno, mas entre 45 e 1991 tivemos uma disputa. Se o mundo ia seguir os Estados Unidos ou as pessoas iriam seguir a Rússia. Qual foi a escolha que o mundo fez? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos triunfou. Por que os Estados Unidos triunfou dentro dessa sociedade de massa? Dessa sociedade da Revolução Industrial? Triunfou por aquilo que nós chamamos de estilo de vida americano. Né? American Way of Life. O estilo de vida americano, ele triunfou. Como vocês podem observar aqui nestes desenhos publicitários da época. O que é o estilo de vida americano? É o consumo, é o consumismo, né? Consumir cada vez mais. Olha como é que a geladeira está lotada, gente. Olha que maravilha. Olha o menino, que menino glutão. Olha que menino guloso. Está parecendo você na sua casa. Olha para você ver aqui, todo mundo assistindo televisão. Olha que maravilha. A família reunida, né? Olha para você ver, só coisas saudáveis. Coca-Cola, cigarro, né? Produtos enlatados. Engraçado, tudo que vocês não querem hoje, né? McDonald's, eu sei que vocês não fazem, vocês são geração saúde. Tá vendo como é que são as coisas? Mas era o estilo de vida americano, que todo mundo corria, todo mundo queria comprar o barco, a bicicleta, querem ter dinheiro para ter produtos. O cara vai fazer um piquenique. Olha o tanto de coisa que o sujeito levou no piquenique. Haja planeta para manter o estilo de vida americano, né? Precisaríamos de uns 5, 6 planetas terras para manter o estilo de vida americano. Mas estas imagens, diga. Uma pergunta. Podemos dizer que estamos entrando numa nova guerra fria entre Estados Unidos e China? Porque a China, tecnicamente, está representando o socialismo e é a segunda maior economia do mundo, assim como a União Soviética era. Aí
Gustavo, não seria uma guerra fria. É uma guerra de mercado. É uma guerra econômica. Existe, sim, uma disputa por mercados. O capitalismo triunfou. Não tem jeito. A China é capitalista. Acima de tudo, a China é capitalista. Só que a China, politicamente, é socialista, mas economicamente, ela é capitalista. Então, existe uma guerra, sim, que eu não sei dizer para você quem vai vencer. Nos dias de hoje, acredito que a China está levando vantagem, por causa do mercado consumidor, né? E que os Estados Unidos estão muito protecionistas, principalmente com esse dano de Trump, desse presidente Trump lá. Então, existe uma guerra comercial, existe uma guerra cambial, existe uma guerra econômica. Porque a Guerra Fria ela não era só na questão econômica. A Guerra Fria ela também era política. A Guerra Fria também era bélica. Né? Era bélica também. Então, era uma disputa por armamentos, era uma guerra atômica também. Aqui agora não. Estados Unidos e China é uma disputa por mercado. É uma disputa por mercado. E aí é uma escolha de marca. É uma escolha comercial. Você pode comprar o Ford, ou você pode comprar o... Como é que é uma marca chinesa aí? Sei lá. Né? Você pode comprar o... Como é que chama o celular chinês? É Xiaomi? Miau Miau? Sei lá como é que É. é. Xiaomi 03. Isso aí. Você tem essa... O Xiaomi 03, que é um celular preparado para a terceira idade, a propósito. Perfeitamente. Eu nem sabia dessa bodega desse tempo. É isso aí que eu estou precisando comprar. Aí para você ver como é que são as coisas, né? Então é uma briga de mercado. Inclusive, os americanos começam a proibir produtos chineses. A China começa a proibir produtos americanos. Então é uma guerra, mas é uma guerra comercial. Estamos entendidos? Beleza, Gustavo? Meu caro estudante, então, veja bem, o estilo de vida americano procura felicidade, e a felicidade está no comprar. Ter. Então, Karl Marx está falando, tá vendo? Tá vendo? Está todo mundo abestalhado, está todo mundo procurando ter, e não está enxergando a realidade. Não está enxergando realmente como é que as coisas funcionam. É o que se chama de lazer alienado. Tem dois nomes. Você pode chamar de lazer alienado ou você pode chamar de espírito de manada. Lazer alienado ou espírito de manada. Você vai seguindo todo mundo. Oh, que saudade, né? Se não tivesse coronavírus, o que a gente ia fazer amanhã cedo, hein, gente? O que a gente ia fazer? Imagina onde é que a gente ia estar. Hein? Gente, eu já ia correr aqui na barraquinha de seu João. Aqui, ó. Seu João aqui, essa barraquinha aqui bem na entrada, né? Sou um cliente assíduo aqui do seu João. Tá vendo? Bem na entrada do mercado. É o lazer dado pelo viés econômico. Vai todo mundo para lá. Olha as praias no Rio de Janeiro, agora que foi liberado, né? Já não está cabendo de gente na areia. As cidades litorâneas de São Paulo estão querendo proibir turista. Como é que são as coisas, né? Por causa da pandemia. Tá bom, se a gente levanta cedo no sábado para ir para o Mercadão, né? O que a gente faz à noite? O que nós fazemos? Nós não, vocês, né? Que eu vou dormir. O que nós fazemos à noite, né? O que o povo faz à noite? Aqui, ó. Vesperata, baiuca, botequinho, várias outras modernidades aí, deliciosas e etc. É o lazer, então, que se torna o hedonismo, que se torna o prazer dos indivíduos. Ou ir para o shopping, aqui está, ou ir para o cinema, para o shopping, é o lazer alienado. Então, o lazer ele vai ser também industrial. Ele vai ser produzido em larga escala, para a massa. É para a massa de olha o tanto de gente aqui. É para a massa. E a massa vai consumir, e etc. E a massa vai gostar.
e a massa vai se divertir, e a massa vai bater palma, e a massa vai gastar dinheiro, e a massa vai dormir bêbada, né? No outro dia está de ressaca, mas toma um engolve, vai lá na farmácia que está tudo resolvido. É tudo uma questão comercial, é tudo uma questão de negócios, e por aí vai. Entendido, galera? Beleza? Tudo firme? Beleza, Ivonei. Juninho, você estava escondido, meu amigo? Estava aí escondido, né? Bem no Uai, cantinho Ivonei, da tava aqui de boa. Tá de boa. Sextou, né, Juninho? Sextou de É, novo. hoje é dia de você pescar, né, Ivonei? Não, da onde que eu vou pescar? Pescar tá difícil, mas que amanhã eu vou para o mato cavar buraco, eu vou. Ah, mas tá bom aí. Tem 2 coqueiros para me plantar esse final de semana. Pelo menos isso. Então tá Sextou, bom. então. É isso aí, sextou. Um abraço para vocês, tá?